Fala galera, bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da Psicologia da Unigram. Eu sou a Gabi e hoje nesse tema, que vocês já vão saber, é importantíssimo o meu jargão. Então vamos lá, partiu terapia. Show de bola, gente. Meu nome é Davi Santos e todo mundo merece saúde mental. Esse é o jargão para hoje. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir as redes sociais, vai estar tudo aqui. Subjetivando o podcast no Spotify também. Então, segue lá a gente, se inscreve, comenta, curte e vamos conversar agora maravilhosamente com a nossa professora. E hoje nós estamos aqui com a prof. Tiziana, nossa querida coordenadora, que nos aguenta o dia inteiro, inclusive nas férias. Também. Isso aí. Também. Então, a professora Tiziana, nossa coordenadora do nosso curso, que nos apoiou desde o começo nesse projeto. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter a senhora aqui Obrigada, hoje. Gabi, Davi. Então, a prof. Tiziana, nossa coordenadora, como eu já disse, ela veio nos trazer um tema hoje para a gente debater, para a gente conversar e trazer para vocês, que é um tema importantíssimo que nós estamos vivendo, que é a saúde mental dos estudantes no pós-pandemia. Ou seja, a gente passou por esses 2 anos aí de pandemia, continuamos estudando de forma digital e agora voltando de forma presencial na nossa faculdade, né? Vivendo alguns processos que a gente nunca tinha vivido, eu não tinha vivido, Davi também não. Exatamente. Então, para que a gente possa entender aí, para iniciar esse tema, professor, eu acho que é interessante situar para quem nos ouve, para quem está nos assistindo, o que é saúde mental. Para começo de conversa, assim, para que a gente possa entender, não é, qual é a subjetividade nisso, enfim. Tá. E aí, prof, se Bom. quiser se apresentar para todos nós. Eu pulei posso essa me parte. apresentar, então tá bem. Pode sim. Bom, então, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Aceitei nosso. o convite, assim, com muita felicidade, porque é um projeto muito bonito que vocês estão fazendo, muito interessante, que eu acho que vai atingir todo mundo, né? A galera jovem, a galera mais velha, quer dizer, Sim. todo mundo que está aí nas mídias sociais, em algum momento vai passar ali pelo podcast e vai ouvir alguma coisa e, quem sabe, né, vai auxiliar essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade que vocês vão estar abordando aqui ao longo, então, desse projeto. Um projeto tão bonito. Parabéns Muito para obrigado. todos, né? Para quem está aqui diante das câmeras, para quem está lá atrás das câmeras, Exatamente. para os professores que apoiam esse projeto também. Parabéns. Então, eu sou a professora Tiziana, vou me apresentar primeiramente, né? Sou a coordenadora, ou estou como coordenadora do curso de Psicologia da Unigram, desde 1990... Opa! Olha. Turururururu. Não, 1996, desde 2016. Olha só. 1996 foi o ano que eu me formei. Isso aí, ó, viu? Ela ficou Me marcando. formei. quando Ó, o ato esquece. falho, hein, pro... Ó, o ato falho. 1995, em dezembro, eu recebi, aliás, em fevereiro de 1996, eu recebi o meu canudo. Olha só. Né? E a partir daí, então, fui fazendo a minha formação pós, né? Porque vocês sabem que a graduação é só o início da nossa caminhada. E aí, então, me encontrei como professora do curso de psicologia aqui na Unigram em 2002, né? Foi um encontro no sentido de que eu nunca pensava que eu pudesse um dia estar dentro de uma sala de aula. Isso não passava, durante a minha formação, não passava pelos meus projetos, mas fui picada pelo bichinho da docência, né? E cá estou, então, depois de 20 anos, né? Ainda desejando estar aqui, desejando compartilhar com vocês o conhecimento e, principalmente, aprendendo com vocês. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Então, para responder a pergunta da Gabi, né, que nos traz, acho que vocês trazem uma temática muito importante, muito atual, muito interessante, sim, que a gente está vivenciando ainda, né? Então, nós temos poucos estudos ainda sobre essa questão, né, do sofrimento mental pós-pandemia. A gente já tem algumas coisas em relação à questão da pandemia, mas pós-pandemia a gente tem muito pouco estudo ainda, mas nós já estamos sofrendo, né, as consequências disso. Então, para a gente começar, o que é saúde mental, né? Se a gente pensa, se a gente for
tratar isso numa perspectiva mais higienista, né? Numa perspectiva mais de uma higiene, numa visão mais de psicopatologia, digamos assim, Sim. seria a ausência de psicopatologia, né? Então, alguém que não tivesse nenhum tipo de psicopatologia. Mas a gente sabe, estudando principalmente a psicologia, que ninguém está livre de sofrimento mental, né? Ninguém está livre de, em algum momento da sua vida, passar por alguma dificuldade, passar por algum problema, e que a partir desse problema desenvolva aí algumas dificuldades. Então, a saúde mental, dentro dessa perspectiva, seria, assim, conseguir lidar de forma bastante plausível, né? E ter recursos e ferramentas psicológicas para conseguir atravessar momentos difíceis, tomar decisões diante de algum momento de crise da vida e, principalmente, encontrar soluções viáveis para sair de processos de sofrimento, né? Então, seria mais ou menos isso. Como se fosse um processo de equilibração entre as questões que ele vive na vida dele, com as questões internas e o mundo, e conseguir gerir, inclusive, as questões difíceis e as questões boas, ruins, e é um processo de equilibração entre o mundo interno, externo e o mundo da pessoa. Um amadurecimento isso. Nesse sentido. Então, seria uma espécie de inteligência emocional, né? Conseguir lidar com os problemas, resolver esses problemas de forma mais eficaz, para que houvesse realmente isso que você está dizendo, Gabi, um equilíbrio entre aquilo que é o mundo externo e aquilo que é o mundo interno. Freud já dizia isso, né? Freud já dizia que os sujeitos que chegam no final de um tratamento psicanalítico, eles são sujeitos que têm esse equilíbrio entre essas questões do mundo externo e as questões do mundo interno. Então, há ali uma espécie de encontro, né, de apaziguamento, se é que nós poderíamos dizer isso, dessas questões. Até porque ninguém está livre do mundo externo, né? A gente tem que fazer tudo, tem que viver, e, querendo ou não, as questões externas são as que mais influenciam a gente no nosso dia a dia. Quando a gente está num ônibus ou dentro da escola, dentro da faculdade, essas questões externas, elas são muito grandes, elas influenciam muito na saúde mental da pessoa, né? Então, saber equilibrar a parte externa do interno é o que realmente vira a chave, né? Exatamente, nos dá aquela possibilidade de conseguir resolver os problemas da melhor forma, né? Então, não existe ninguém que não tenha nenhum problema emocional, né? Então, dentro da área da psicopatologia, não existe ninguém isento de psicopatologia. É claro que a gente está falando aqui, né, não de doenças mais graves, de patologias mais graves, que daí teria um outro acometimento em relação ao sujeito, né? Mas todos nós, como diz Caetano, né, gosto muito dessa frase de Caetano, de perto, ninguém é normal. Ninguém é normal. Agora, o que nos resta é conviver com essa nossa anormalidade. E isso pode se tornar, para nós, uma característica, né? O que a gente chama um estilo, né? Uma forma de viver, um jeito da gente lidar e enfrentar os problemas da vida, né? Show de bola, prof. E para a gente entrar nesse assunto do pós-pandemia, principalmente para os estudantes, como que você viu esse processo dessa ida para o EAD, essa ida dos alunos saírem da faculdade, começarem a ir para suas casas, e a gente ter um outro estilo de ensino, principalmente? Olha, Davi, eu vou te dizer assim, que foi um desafio. Eu acho que foi um desafio para nós, professores, né? Por mais que a gente já tivesse aqui a implementação de algumas atividades do Classroom, né? Do Google Education, que deu para nós a total possibilidade de fazer esse acompanhamento de forma remota de vocês acadêmicos, mas a gente também teve um desafio que é conseguir manter vocês dentro de um interesse em relação às atividades que vocês estavam fazendo. E a gente sabe que durante a pandemia, todos nós sofremos de alguma forma, né? Então, vocês, os acadêmicos e nós, professores, a humanidade, né? Ela adoeceu,
Adoeceu, porque nós ficamos isolados, né? Nós ficamos com medo de perder os nossos entes queridos, nós ficamos com medo de nos contaminarmos, né? Então, a gente acabou passando aí, dentro desse período, para além de ter que desenvolver as questões acadêmicas, Sim. né? Então, a gente viu que no início houve uma certa resistência, depois vocês acabaram, os alunos de forma geral, né? Acabaram que compraram essa ideia, mas depois, no final, já estavam também bastante desgastados Ninguém pelo aguentava processo. Cansado Né? já. Bastante desgastados pelo processo. A gente via lá, né, os professores dando aula, e aí eu, enquanto professora também, né, dando aula para vocês, e via lá as bolinhas todas fechadas. Aquilo era um desalento para nós, né? De 40 alunos que estavam logados, apenas alguns abriam a câmera. E esse fato de você olhar, perceber o interesse do aluno, saber se aquilo que você está falando está conseguindo atingir o aluno, se está fazendo sentido para o aluno, isso é fundamental para o professor, Com né? certeza. E a gente não conseguia enxergar isso de uma forma generalizada. A gente conseguia enxergar para aqueles que a gente conseguia esse contato, né? Sim. Então, assim, vocês não abriam a câmera por quê? Alguns porque durante esse período tiveram que trabalhar, Sim. né? Tiveram que se sustentar, então aproveitaram que não estavam dentro da instituição para poder levar o curso e o trabalho ao mesmo tempo. Exatamente. Alguns porque estavam adoecidos, né? E aí estavam desmotivados, não conseguiam, às vezes, levantar da cama, né? Para poder ligar a câmera e poder assistir a aula. Então, às vezes, assistiam a aula até deitados, mais desmotivados. Outros porque tinham as atividades de casa, porque teve que dispensar, por exemplo, a funcionária que vinha, que trabalhava e que cuidava das suas crianças, então teve que ela, né, a estudante, assumir esse papel dentro de casa. Então, dentro dessa diversidade toda, a gente teve, assim, um engajamento, né, tanto que hoje a gente consegue perceber que essas disciplinas que foram dadas à distância, elas fazem sentido para vocês, né? Sim, quando a gente fala de algum tema ou de algum aspecto que vocês estudaram durante a pandemia, a gente percebe que alguns de vocês entendem do que a gente está falando, mas de alguma forma também a gente tem que perceber e entender que esse foi um momento muito difícil para vocês, para nós, para toda a humanidade. Com certeza. Então, não tem como a gente passar incólume por uma experiência como essa. Ela foi uma experiência traumática, né? Ela foi uma experiência traumática para todos nós, para todos nós. Então, que bom que a gente pôde atravessar, que a gente pôde dar para vocês toda a possibilidade, né, que vocês tiveram de aprender. E agora nós voltamos. E agora, moçada? Voltamos. E agora? Agora é um momento que foi muito pensado. Eu lembrava muitas vezes porque como a Gabi também, a gente passou por toda essa experiência de ter um EAD, ter todo esse momento e algo que para nós parecia que não ia ter fim. Eu achava que, meu Deus, eu vou acabar fazendo 1, 2, 3 anos de faculdade totalmente EAD. E ficava isso na minha cabeça. Eu abria a câmera, eu tentava conversar, tentava ali criar vínculos com as pessoas. Você vê na sexta-noite, né, Bruno? Na sexta-noite, a última aula era da Tiziana, cara. Eu sou premiada. Mesma coisa. A gente tentava criar vínculos. Tinha muitos amigos que a gente acabou fazendo antes mesmo de estar aqui no presencial. Porque para mim era uma busca muito grande, porque eu vindo de outras instituições também sabia a importância de ter alguém para estar do lado, para falar, olha gente, não, a gente consegue fazer, encontrar alguém, um parceiro de trabalho que pudesse fazer as coisas também. Então foi um momento que para mim, por exemplo, foi muito complicado, porque eu gosto do auê, do toque, da conversa, do barulho, de estar aí. Mas isso é fundamental. E para exatamente. psicologia, para gente que lida com o outro, né, para gente que lida com a subjetividade do outro, o olhar, o toque, o calor humano, né, aquele burburinho da sala de aula, aquilo faz toda uma diferença. Exatamente. Né? Faz toda uma diferença. Assim, eu acredito que isso tenha sido tanto para os alunos, professora, quanto a senhora, enquanto professora, pode confirmar a minha teoria, mas assim, no último semestre ninguém aguentava mais o EAD.
Assim, no sentido, não por ser, como que eu vou dizer, mas porque a gente já cansou de todo o processo da pandemia. A senhora consegue entender mais ou menos o que eu digo? Sim, tipo assim, a gente sabe, tanto tempo de estar preso, de estar de parado, estar ali, de estar ali. e a gente, muito É porque a gente muito estava complicado. desgastado já, não Sim. só pelo Isso. processo do ensino remoto, né? Mas também pelo processo da pandemia. Com Então certeza. era assim, agora a gente vai poder sair, né? Então abre algumas possibilidades, mesmo que mínima, de circulação, etc e tal. Daqui a pouco Fecha de começa a novo. aumentar os casos, fecha tudo, recolhe Fecha todo tudo mundo, de volta novo, para volta casa. todo mundo pra casa. Não é? Então, isso gerou na gente uma certa ansiedade, né? E um certo mal-estar, no sentido assim, alguma coisa muito grave vai acontecer daqui a pouco, né? Alguma coisa... O que vai acontecer agora? Porque já aconteceu, a gente não sabe o que vai Já acontecer aconteceu amanhã. de tudo, meu Deus do céu. Então, o adoecimento psíquico, né? Ele acontece frente a exatamente esses momentos de catástrofe. Então, isso a gente vai dizer que é um evento traumático. O que é o trauma, né? Como a psicanálise ela vê o trauma? O trauma é um acontecimento que ele vem e ele irrompe, ele causa uma ruptura naquilo que é uma continuidade da realidade. Então, um evento traumático, ele coloca a gente numa situação de caos, onde a gente não consegue entender e não consegue dar sentido às coisas da vida, né? Então, essa pandemia, ela foi, sem dúvida alguma, um evento traumático para a humanidade, não só para nós aqui, né, da cidade de Dourados, do curso de psicologia. E aí nós tentamos, então, atravessar isso de uma forma mais tênue possível. Então, olha que interessante. Nós, durante a pandemia, o curso de psicologia da Unigran abriu a possibilidade de atendimento a todos aqueles, tanto acadêmicos, quanto colaboradores, quanto professores, que estivessem passando por algum momento de sofrimento. Então, eu e alguns professores, nós nos reunimos, né, montamos aí uma espécie de projeto, né, e pudemos acolher vocês durante esse período em situações bem específicas. Não era um processo de psicoterapia, né, era um processo assim, bastante pontual, no sentido de tentar também auxiliar vocês nesse percurso, nesse processo, né, até que a gente pudesse atravessar tudo isso e pudéssemos retornar, que é o que aconteceu, né, de forma mais efetiva, né, no segundo semestre do ano passado. Exatamente. E agora, de forma total, né, e absoluta, Força total. esse primeiro semestre de 2022. Sim. E como que foi, prof, assim, de começo, a sensação enquanto professora de voltar a ter uma sala de aula cheia? Foi Com o olho no olho. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu tava com muita saudade, com muita vontade, né, de encontrar vocês novamente, de conhecer os rostos que estavam lá só a bolinha, tá, fechada. Que vocês, né, a gente passou por esse tempo. Então eu digo assim, é uma pena, porque tem alunos que foram meus alunos na época da pandemia e que hoje eu não sei quem são, porque como lá, né, eu já digo que vocês naquela bolinha, vocês são lindos, maravilhosos, é aquela foto que vocês colocam as meninas maquiadas, aí vem né? pra faculdade de roupa só de o festa. regaço. E aí, às vezes, eu passo por vocês no corredor Só a capinha do Batman. e não sei, né? Porque eu só vi a fotinha. E, além de tudo, a fotinha era uma ilusão, né? Aí cumprimenta, né, prof? Cumprimenta. Exatamente. Aí você fica... Aí eu falo, quem que é? Se não me cumprimentar, eu não vou saber quem é. Esse? Então, assim, foi uma alegria poder voltar, né? E eu, como gosto muito desse contato, desse diálogo, né? As minhas aulas são sempre muito dialogadas, porque eu acho que só vai fazer sentido para vocês a teoria se a gente conseguir comprovar como isso se dá na prática, né? Então, eu gosto sempre de trazer muitos exemplos, né? E de saber da vida de vocês também. Quando eu digo para vocês, né, em sala de aula, que eu aprendo com vocês, é a mais pura verdade. Primeiro que vocês não só me ensinam os jargões que estão agora, porque eu sou super moderna, né? Né, os memes. Eu sou... É meme, é jargão, é dancinha, tudo
tudo eu já sei, tudo que está na crista da onda, né? Isso aí. Mas não só isso, mas também a vida de vocês me interessa muito. Porque é um aprendizado, né? Com eu certeza. digo, principalmente esses alunos que vêm de outras cidades, às vezes que trabalham o dia inteiro, pegam o ônibus, né, vêm para cá, ou até mesmo os daqui de Dourados, né, que têm uma vida e cursam psicologia, né? É como quase com um desafio, né? É um desafio. Então, quando vocês chegam no final do percurso, chegam no final da história, né? Quando vocês estão lá recebendo canudo, é uma coisa maravilhosa. Prof, e assim, a gente sabe que a gente estava num estado mental durante a pandemia e a gente tinha uma rotina, então assistia às aulas, realizava todas as atividades pela plataforma e as provas também. E, enfim. E aí a gente teve essa mudança de voltar ao presencial, mas no meu caso, que nunca tinha vivido, então construir um presencial que a gente não sabia como funcionava, né? E também teve os outros alunos que tiveram presencial, pandemia e esse retorno presencial. Exatamente. E aí, como que foi esse processo, olhando num panorama geral, enquanto, né, dos alunos, para que essa construção dessa equilibração, porque a gente tinha uma rotina, e aí, de repente, essa rotina é bagunçada pela pandemia, e aí, de repente, a rotina que a gente estabeleceu na pandemia, né, porque aí a gente aprendeu a equilibrar, de alguma forma, lidar com tudo, né? E aí, volta para esse presencial que é de uma forma bem diferente do que a gente tinha vivido. E aí, como foi, assim, olhando para os alunos, essa questão da saúde mental deles nesse processo de saída para um presencial em que as coisas seriam totalmente diferentes, no sentido de aprendizagem? Então, eu vou falar sobre 2 aspectos, né? Primeiro, o aspecto da aprendizagem, né? Então, acho que assim, essa experiência, ela nos mostrou que é possível, sim, o aprendizado dentro do sistema remoto, né? Então, vocês, como eu disse, vocês conseguiram aprender minimamente, aprender os conteúdos, enfim. Uma outra coisa, eu vou dizer a respeito, então, da saúde mental, né? De como vocês foram e como vocês voltaram. Eu acho que houve uma, assim, quando nós tivemos que migrar para o sistema remoto, né, houve uma resistência muito grande daqueles que já tinham a experiência do presencial. No caso de vocês que não tinham, foi diferente, né? Mas aqueles alunos que já tinham tido essa experiência presencial, eles sofreram ali uma espécie de resistência. E quando nós tivemos que voltar novamente para o presencial, houve outra vez uma espécie de resistência de não querer retornar para o presencial. E aí, quando perceberam que realmente já não tinha mais motivo, já não tinha mais necessidade do ensino remoto, aí sim, né, houve uma aceitação por parte de vocês. Mas vocês voltaram muito adoecidos, né? Voltaram com muitas dificuldades. E nós, professores, né, estamos tentando, né, todos nós, junto com vocês, nós estamos tentando driblar essas dificuldades agora, tentando auxiliar vocês, né, para que esse processo de retorno, que a princípio será definitivo, né? Oxalá que seja assim. Exatamente. Né? Esperamos. Que vocês consigam restabelecer aquilo que a gente chama, então, de saúde mental. Sim. Então, o que a gente percebeu agora? Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento, assim, de que alguns de vocês tiveram perdas de entes queridos, tiveram perdas patrimoniais, porque tiveram perdas de emprego, né? Às vezes a família, não vocês, mas membros da família perderam o emprego, então perderam a capacidade de renda dentro de casa, e isso sobrecarregou vocês, né? Então a gente está lidando aí com um problema econômico que também ressoa na parte emocional. Né? Com certeza. E para além disso, durante a pandemia, alguns de vocês desenvolveram também problemas emocionais, alguns mais graves que outros, e que agora isso está ressoando no presencial. Então, está sendo já, né,
entrando mais especificamente na nossa temática de hoje, está sendo um grande desafio para nós lidar junto com vocês, porque eu acho isso muito interessante, vocês são muito abertos e muito claros, né? Principalmente comigo, que estou nessa função de coordenadora e preciso saber da realidade de vocês para que eu possa auxiliar de alguma forma, ajudar de alguma forma. Vocês são sempre muito claros a respeito tanto do adoecimento psíquico quanto das dificuldades financeiras, né? E de tudo isso que está à volta de vocês. Então, a gente está vivendo agora um grande desafio, né? Sim. Um grande desafio de manter vocês bem até o final do curso. E pensando nisso, prof, de toda essa junção dos problemas, da questão do rendimento, como que você vê a parte do emocional? Você como uma profissional da psicologia, que você tem um olhar diferente para isso, como que tá o emocional dos alunos? Como você vê? Principalmente agora que a gente já tem um primeiro semestre todo concluído. Basicamente foram 2 semestres, né? O semestre anterior, o segundo semestre do ano passado, já presencial, e mais esse semestre todo corrido que já se findou, basicamente. Como que você vê todo esse emocional? Como que se ele já foi gradativo, se já está aumentando, como que tá? Então, é assim, o que a gente consegue perceber? Foi um desafio. Esse semestre foi um desafio maior do que o semestre passado, porque o semestre passado a gente estava ainda naquela questão da contenção, do número de alunos, enfim. Então, a gente estava ainda, tinha ainda ali uma certa condescendência dos professores em relação à presencialidade ou não, né? Esse semestre não, esse semestre já foi necessário que todos retornassem, que todos participassem de todas as atividades, enfim. E isso, a gente foi percebendo aí, né, que os alunos adoecidos, como alguns alunos adoecidos como estão, eu nunca fui tão chamada para atender, porque assim, o nosso curso, né, como é o curso de psicologia, nós atendemos a toda a instituição, sim, né? Então, sim. A gente tem um projeto institucional que se chama GAP, que é Grupo de Apoio Psicopedagógico, que é coordenado pelo curso de psicologia, que atende todos os alunos da instituição. Certo. Esses alunos, eles podem ter problemas emocionais, eles podem ter problemas em relação ao processo de aprendizagem, então eles são acolhidos pelo curso. Eu nunca fui tanto chamada para resolver problemas de crises de ansiedade, até dentro de sala de aula, como esse semestre. Então, assim, e isso é importante dizer que não é só do curso de psicologia não, em si, não. tipo da instituição toda. Sim. Então, exatamente. Sim. Então, assim, a gente está recebendo uma demanda muito grande de pedido de ajuda desses alunos, né? Quer seja por essas crises que acontecem, às vezes, dentro da instituição, ou até mesmo pessoas que percebem esse adoecimento, os coordenadores de outros cursos também, que estão muito próximos aos alunos, eles conseguem perceber, e aí encaminha para nós, e nós encaminhamos para o nosso núcleo de psicologia, né? Sim. Com exceção aos nossos acadêmicos de psicologia que não podem ser atendidos por uma questão ética dentro do nosso núcleo. Mas aí nós temos um projeto que, inclusive, esse projeto ele foi criado, né? E ele é coordenado pela professora Maria Helena, né? Que existem psicólogos credenciados e esses profissionais, então, cobram uma taxa simbólica dos nossos acadêmicos para que vocês também possam tratar da saúde mental de vocês. Eu acho que todos os acadêmicos então, já conhecem. Atenção, acadêmicos da Unigran, tanto de psicologia quanto de todos os outros cursos. Prepara aí que, olha, presta atenção. Tem um projeto que acolhe vocês, todos os acadêmicos, que é o projeto GAP, isso. E também, vocês, acadêmicos de psicologia, temos um outro projeto. Pega a lista Catiana, pelo amor de Deus, tem uma lista lá com todo mundo tem acesso à lista. Eu já encaminhei para os líderes de sala essa lista. Todo mundo sabe. Essa lista roda. Essa lista tem que rodar. Essa lista tem que rodar. E aí, o interessante é assim, que a gente tem profissionais de todas as áreas. Professora, mas eu não queria fazer com alguém da psicanálise, eu queria fazer Gestalt. Tem aí, meu querido, Gestalt. TCC, tem aí, meu também. querido. Humanista, comportamento. Humanista, tá tudo ali. Mundo lá. Tem o pupurri completo da psicologia. Exatamente. É importante essa participação, principalmente dos nossos professores, que
querendo ou não, estão lá nessa lista também, a grande maioria, porque é um jeito de tratar tanto o emocional do aluno quanto do professor, porque a gente vê vários professores, o trabalho deles, as correrias que eles fazem, o nosso próprio coordenador, o Carlos, que também dá uma grande mão aqui, mas a gente sabe que ele tem os outros assuntos dele, e a gente vê que esse momento pós-pandêmico está sendo um momento de aprendizagem e de inteligência emocional muito grande, porque a gente, ao mesmo tempo que, como acadêmicos de psicologia, a gente quer manter a saúde mental lá em cima, manter digamos assim, a alegria, a autoestima lá em cima, a gente vê que os professores também têm essa mesma pegada de manter a galera lá em cima, de falar, gente, o que tá acontecendo? Vocês estão bem? Até porque tá todo ninguém mundo aguenta animado? mais a desgraça. Vamos falar bem a verdade. Exatamente. Ninguém aguenta mais falar de pandemia, de viver isso de novo. Como a senhora já disse, foi um evento que marcou a todos. E assim, a gente pode dizer que ninguém quer mais saber de pandemia. Acabou, entendeu? Sim. Não acabou, literalmente. Mas assim, ninguém quer mais saber disso. Todo mundo quer, né? Viver, mas, quer de ficar certa feliz. forma, temos aqueles que não conseguem, né? Que desenvolvem algumas patologias, psicopatologias, que têm, às vezes, até uma certa dificuldade, que precisam de um auxílio. Às vezes, nem é uma psicopatologia, né, professora? Mas, assim, é só uma dificuldade nessa equilibração que precisa de um caminho, de um auxílio, até que ele consiga, ali, com as suas próprias forças, ter essa equilibração. Pro, e assim, o que mudou na sua prática? Enquanto, assim, voltamos presencial, uau, que legal, mas se a vida mudou, tipo, passamos por essa pandemia, ocorreram mudanças em nós, mas o que mudou na sua prática? No sentido, assim, na sua sala de aula, na volta. Então, por exemplo, antes a minha aula era assim, ou eu tive que adicionar isso, ou eu tive que tirar isso, mediante um processo que a gente está vivendo. Mesmo, né? Olha, se interessante. tem pretensão de voltar, ou assim, o clima das suas aulas sobre um tema era de uma forma. Pós-pandemia, depois de alguns processos, virou de outra forma. Interessante, porque essa sua pergunta, porque assim, eu tinha um determinado conteúdo, né, que eu precisava transmitir, e aí eu tive que fazer algumas escolhas durante o semestre, porque as nossas aulas, elas eram tão produtivas, que eu não conseguia avançar muito, porque tinha tanto conteúdo, a gente queria falar tanto, e era tanta troca dentro de sala de aula, que aí eu acabei privilegiando alguns conteúdos em detrimento de outros, né? Então, até coloquei depois no Class, né, esses outros conteúdos, para que vocês, em algum momento, se quiserem... Corre lá, né? Se precisar. Vão lá e dão uma olhada. A informação tá lá, né? A informação tá lá. É só vocês quererem e acessar. Mas assim, eu acho que teve isso, sabe? Uma necessidade maior da gente se comunicar. Uma necessidade maior da gente falar. E isso impactou, porque a sala de aula ficou cheia de vozes, né? Ficou cheia novamente. Porque a gente estava muito cansado disso, desse isolamento, né? A gente estava muito cansado. Com certeza. Todo mundo querendo falar demais, todo mundo querendo... Às vezes até demais. Até demais, né? Não posso falar nada, só quem pode falar é a prof, então. E ainda mais na aula da sexta-feira à noite, da professora Tiziana, maravilhosa. Melhor dia que Desenvolvimento 2. Às vezes a gente ficava lá, ia 6 alunos, porque era, digamos, uma sexta-feira muito fria, da noite e tal. 6 alunos de um lado e mais 4 do outro, assim. Ela lá no meio, conversa. Aí entrava no assunto da aula e daqui a pouco já fugia do assunto e pronto. É porque a disciplina, né? Ela é uma disciplina muito prática, né? Da vida, né? Da vida. Exatamente. Então, e assim... E para os professores, como foi, Pro? Assim... Então, a gente também, como vocês... Todo né? mundo adoeceu humanos, também, né? um pouco, de certa forma. Somos humanos, então a gente também atravessou isso tudo de uma forma muito, muito intensa, né? Todo mundo também tentando preservar suas vidas, tentando preservar a vida dos seus filhos, dos seus entes queridos, dos seus pais, né? A gente, enquanto psicólogo, nós tivemos uma demanda muito grande, porque os nossos consultórios, eles estão abarrotados, né? A gente está atendendo
muito, muito, muito. Inclusive, a psicologia, a profissão, né, da psicologia, ela enalteceu, as pessoas viram a importância da psicologia agora nessa pandemia. Com certeza. O curso de psicologia está sendo muito mais procurado do que era. Depois dessa pandemia, porque a humanidade percebeu, então, a necessidade de falar sobre saúde mental e de tratar da sua saúde mental, né? Então, nós, não diferente de vocês, também sofremos e tivemos que procurar os nossos recursos psíquicos, né? Para atravessar essas dificuldades. E aí, claro, né? A maioria dos profissionais de psicologia tem, né, o seu suporte, porque, principalmente enquanto clínicos, né, os psicólogos clínicos precisam também ter o seu processo terapêutico em dia, né? Mas nunca está em dia, porque a gente sempre tem o inconsciente, ele é inesgotável, né? Então, tem coisa aqui para a gente falar uma vida inteira. Mas, assim, nós somos humanos, né? Então, a gente também adoeceu. Então, os professores também vieram de um processo difícil, né? E tiveram que entrar em sala de aula e enfrentar isso junto com vocês. Então, nós estávamos nesse mesmo barco juntos. Né? E nós enfrentamos isso juntos, e isso é que foi muito bacana. Agora, né, a gente está vendo alguns afogados, né, que estão lá de boia no meio do mar, né, pedindo exame, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Mas a gente vai tentar salvar todos. Só aqueles que não... Dessa vez o meu navio não naufragou. Essa daí eu passo. Prof, e você pensando assim no momento assim pandêmico ainda, teve algo dentro, por exemplo, da sala de aula ou no próprio EAD que você olhou e falou, nossa, um momento que te marcou, assim, vem algo na sua cabeça, assim? Eu já tive que parar em alguns momentos a aula, principalmente no período da pandemia. Eu escolhia, né, em algumas situações, principalmente no início da aula, assim, eu gostava de conversar com os meus alunos para saber como é que eles estavam, né? Então, assim, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Né? E tentava colocar ali para eles alguma espécie, assim, não a esperança no sentido ilusório, né? Mas a esperança no sentido de acreditar que nós iríamos atravessar aquilo, que nós iríamos ultrapassar e que a gente ia chegar do outro lado, como chegamos, né? Então, era mais nesse sentido mesmo. Eu sentia que a gente precisava conversar. Sim, eu não podia chegar lá, né? E simplesmente despejar o conteúdo, né? Sem saber o que estava acontecendo do outro lado da câmera. Exatamente. Então, até porque muitas realidades, né, professora? A gente vê, assim, estatísticas, enfim, que dentro das casas, com essa convivência com a família, a gente descobriu muita coisa que não sabia. Ou seja, dificuldade de relacionamentos ou questões de abuso, e, enfim, a gente pôde ver isso. Então, foi muito complicado, em partes, mas também foi rico para a família, né? Então, era importante... Eu acredito que o sentido da senhora perguntar seria nesse sentido, né? O que está acontecendo, bom, ruim, sim, estamos aqui. E muitas vezes, assim, né? Havia alguns alunos, às vezes, desanimados, né? Alguns adoentados porque perderam pessoas ou porque estavam perdendo o emprego, enfim, né? Tudo isso que aconteceu, né? Esse medo de morrer, de ser contaminado. Então, a gente percebia que do outro lado tinha alguém que precisava, de alguma forma, falar também. Sim. E aí, a gente usava esse espaço, né? Da sala de aula virtual, para que a gente pudesse até mesmo criar esse elo, né? Poder continuar ali alguma coisa. Tá todo mundo tão longe, né? Tá todo mundo tão separado que se não tiver aquele momentinho, quando que vai ter, né? A gente não sabia quando ia ter. Então, acho que era algo muito importante. Eu lembro muito, eu não me recordo qual professor, acho que era a Maísa ou algum dos outros professores, que teve um dia, eu gostava muito de deixar a câmera aberta, de conversar e tal, e teve um dia que eu não estava muito bem, e eu lembro do professor falar assim, Davi, o que tá acontecendo? Tá tudo certo aí? Você tá quieto? E, tipo assim, eu parei pra pensar, realmente, hoje meu dia não tá legal e alguém tá percebendo, né? Então, dá aquela esperança de que, tipo, as pessoas estão cuidando de você, mesmo de longe, os professores estão de olho, muitas vezes, nos alunos, para saber como é que tá. E eu acho que
que, principalmente como profissional da psicologia, é algo que é super interessante e é super importante. Interessante você falar isso, porque eu acho que é exatamente isso, Davi. Nós, enquanto professores da psicologia, a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Sim. Nesse olhar cuidadoso em relação aos nossos alunos. Isso não é ser condescendente, é diferente, né? É um olhar diferente. Cuidadoso. Exatamente. Né? Então, Pro, a gente pode dizer, assim, que hoje, depois que as aulas voltaram, a saúde mental dos estudantes, ela tende a melhorar. Está numa piora devido às consequências da pandemia, mas eu tenho esse olhar esperançoso de que esse contato humano e essa forma de proximidade nos dá formas de enfrentar isso. E aí a gente conseguir esse caminho. Sim. Então, a tendência, segundo a sua opinião, é de melhora ou vai demorar ainda um pouco para que essa melhora aconteça? Você faz uma pergunta muito difícil, né, de responder, mas vamos lá, vamos enfrentar. Segundo os meus dados aqui. É que assim, né, a grande pergunta que fica, talvez para a psicologia de uma forma geral, é essa que você está fazendo, que é assim, o que essa pandemia nos ensinou? Né? De que forma que nós vamos poder sair mais fortalecido de uma experiência como essa? Né? Será que nós, enquanto humanidade, a gente vai aprender alguma coisa? A gente vai rever alguns posicionamentos? Né? A gente vai refazer alguns laços que estão tão enfraquecidos, que estão tão difíceis? Né? Porque, gente, não tem a coisa pior na vida, né? Freud já dizia isso, do que você ter que lidar com o outro. Né? Porque quando você lida com o outro, você não está falando somente das suas próprias necessidades. Você está falando da sua necessidade, da necessidade do outro, e de um encontro, e de uma política de troca que você vai ter que fazer para poder seguir adiante. Então, a gente estava, enquanto humanidade, né, muito mal nesse sentido, né? Porque a gente não estava conseguindo ter muitos encontros verdadeiros aí, né? A vida estava, e está ainda acontecendo, né, de uma forma muito louca, né? Então, essa pandemia, ela trouxe uma coisa assim, tipo, humanidade, vamos repensar aqui algumas coisas. Exatamente. Né? Vamos tentar Apesar ver... de muita gente né? não pensar... vamos tentar ver o que nós estamos fazendo, né? E isso serviu como um chacoalhão. E aí a gente sai disso, né? Chacoalhados, então adoecidos, né? De alguma forma assim, epa, o que é isso, né? O que aconteceu? O que está acontecendo com a minha vida? Né? Como é que eu estou levando as coisas? E aí a gente sai, né, disso e tenta, então, levar uma vida normal. Eu diria para você, Gabi, normal, como antes, não é possível. Porque nós passamos por essa experiência. Então, o que é que nós vamos aprender com essa experiência? E como é que nós vamos resolver isso? Aí é que está uma incógnita. E aí é que está... talvez apostar nas diferenças tanto individuais quanto coletivas, né? Sim. No sentido, assim, de que existem coisas que você pode fazer por si, mas existem coisas que você pode fazer pelos outros, né? Por uma comunidade. Então, esse olhar, né, para fora também, um olhar para dentro, para saber, bom, o que em mim pode ser melhorado, mas um olhar para fora, no sentido do que eu posso melhorar também, melhorando a vida do outro e assim melhorar também a minha, ele é necessário ainda, né? Então, esse elo que nos liga enquanto seres humanos, ele precisa ser, de uma certa forma, reestabelecido. E isso é um aprendizado. Porque, assim, é isso que eu estou dizendo, não é só a minha vontade. É a minha vontade diante da sua vontade e o que isso pode ser feito, que solução pode ser encontrada a partir desse encontro. Então, muitas vezes, as pessoas preferem caminhar sozinhas do que estabelecer esses laços. E a pandemia nos ensinou que caminhar sozinho não dá. Porque quando nós somos obrigados a estarmos sozinhos, né? Estarmos isolados, a gente viu o quanto é sofrido. Quanto é triste. Né? Exatamente. E me veio uma coisa na cabeça, e eu tô com ela, eu tô até meio com vergonha de perguntar, mas, Pro, qual foi o efeito da Oligram para a saúde mental dos estudantes? Gente, porque é uma coisa a overdose. surreal, assim. Injeção de adrenalina na galerinha. Foi surreal. Eu nunca vi vocês tão animados para uma Oligram como foi essa.
né? Eu estou há 6 anos na coordenação e eu nunca vi vocês tão engajados numa Oligram como foi essa. Não foi só para ganhar o pontinho, não. Vocês estavam ali porque vocês estavam torcendo mesmo, né? E depois nós ganhamos e saímos para comemorar. Exatamente. E foi uma delícia, né? Foi uma delícia. Foi maravilhoso. Quem tava lembra, hein? Quem tava lembra. Quem tem medalha? E... Foi surreal de bom mesmo. Deixa eu ver, eu tinha mais uma pergunta para fazer. Prof, e na sua casa, na sua família, vocês também passaram por todo esse momento. E muitas vezes os seus familiares tiveram que estar ali perto de você, muitas vezes para oferecer uma água, para te ajudar numa conexão de internet, no meio de uma aula. E como que foi para quem estava de fora ver você se esforçando tanto para conseguir dar essa aula? Como que foi esse momento? Porque então, mexe, né? Olha, tinha dias que era assim, filho batia na porta do quarto, né? Porque eu tive que trabalhar de home, né? Então, eu trabalhava da minha casa. Então, o filho batendo na porta do quarto e eu no meio de uma aula. Daqui a pouco o cachorro começa a latir, porque o cachorro, se chega alguém na porta de casa e bate palma, o cachorro fica desesperado e começa a latir. E aí, a mãe batendo também na porta do quarto, dizendo que o jantar estava pronto. E eu só faltava surtar. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu tô no meio de uma aula. Então, era assim, cenas do cotidiano, né? Cenas da vida privada, né? Eu compartilhando com os meus alunos. Não, e outra coisa também, tendo mais alunos, né? Porque a família dos alunos também assistindo as aulas juntos. Sim, exatamente. Sim. Olha, um dia assistiu o namorado, né, da aluna, estava assistindo a aula junto com ela. Eu estava falando sobre psicologia do desenvolvimento da vida do jovem adulto. E aí, eu estava falando sobre essa questão específica, que assim, os jovens adultos que são casados tendem a ter uma saúde melhor, né? Porque tem uma vida mais estabilizada. Aí, agora é a nossa salvação. E aí, esse era o momento que eu tava esperando. E a aluna foi em êxtase, né? Porque o namorado ouviu aquilo. Tá vendo? E se casaram. Aí, ó. Foram felizes para sempre? Não sei, né? Mas estão aí, casados, felizes. Que legal. Isso aí. Eu lembro... Acho que foi perdi as contas de quantas vezes eu tava com a minha noiva deitada ali no sofá do lado, ali na cama que tinha do lado do quartinho, e eu lá estudando, aí toda hora ela passava, aí dava oi, a professora dava oi, então, ixi. Então, eu tenho uma cena da minha mãe deitada na minha cama, do meu quarto, escutando a aula comigo, sentada, ela nem lembro qual professora que era, mas da época que eu ainda tava no matutino. Então, mas eu acho que é isso, né, assim, a família interagiu de forma também, né, a desorganizar um pouco, mas faz parte. E eu acho que é até interessante isso, para vocês também perceberem, né? E ter essa proximidade com a gente, de saber, putz, lá também tá uma bagunça, né? Exatamente. Em casa, a Natália ficava doida da vida comigo, que ela passava assim, ela passava por trás de mim, ela vinha, me dava um beijo, eu olhava na câmera lá, aí tava eu aparecendo, falou, a câmera tá ligada? Eu falei, tá, eu tava falando. Aí chegava e todo mundo via, aí quando eu olha, Davi aí, a noiva dele, vixe, cansei já de ver isso. Então, que e assim, legal. né, todo mundo compartilhando, a gente tentando enfrentar tudo isso juntos, né? Não é fácil, né? Não foi fácil, mas nós estamos aqui, ultrapassamos e estamos aqui tentando seguir, e vocês, né, na formação de vocês, seguindo esse caminho, e daqui a alguns anos já, né, sendo profissionais psicólogos e continuando a caminhada na formação de vocês. Com certeza. Então é isso. Tem mais alguma contribuição para o que a gente deixou de dizer, que a senhora acha importantíssimo dizer? Eu queria falar algo no sentido assim, de que a saúde mental ela é extremamente importante, né? A psicoterapia ela é fundamental, seja em que abordagem for, né? Eu acho que todas as abordagens elas são eficazes a partir do momento em que o paciente ele se encontra ali, né? Que há um verdadeiro encontro entre paciente e terapeuta, né? É fundamental, mas tem uma outra coisa que eu acho que também pode auxiliar, né? A gente procurar encontrar pequenos recursos para que a gente possa ter um equilíbrio emocional,
para além da psicoterapia, né? E tentar encontrar, então, dentro de nós, né? E aí cada um vai ter que olhar para si e poder perceber pequenas válvulas de escape, né? Pequenos escapes daquele dia a dia amassante, daquele dia a dia sofrido, daquela situação que às vezes te deixa angustiado, que te deixa desesperado, né? E encontrar, então, alguma atividade, algo que seja do seu interesse. Não existe receita pronta, porque cada um vai ter que encontrar a sua, porque, por exemplo, se falarem para mim, vai pescar, que isso vai ser bom para você, sangue eu vou falar, de cordeiro. é péssimo, Deus eu vou ficar me mais livre. Estressada ainda do que eu Tô estou. brincando. Cheia de picada de mosquito ainda. E o sol O negócio de não poder batendo. conversar, né? De ficar Tem quieto, que ficar também não é quieto comigo. e então, assim, então para mim não serviria, né? Com certeza. Então, eu diria que para mim seria uma outra saída. Então, assim, nesse sentido, cada um vai ter que encontrar a sua própria saída, né? Ou a sua própria válvula de escape, para poder, então, reconectar-se consigo mesmo e poder se fortalecer para conseguir enfrentar o dia a dia. Porque o dia a dia é isso, moçada. É coisa boa, é coisa ruim, é desafio, é conquista, é tudo. É a vida, né? É a vida. É a vida. Né? O Perfeito. ser humano é um ser biopsico, sociocultural. Então, tem que encontrar em alguma dessas partes, não é só o psico, né? Que a gente vai lá na terapia e conversa e resolve a questão psicológica, que é de suma importância, mas também tem todas as outras questões que nos formam, que nos constituem como ser humano, que também precisam estar em harmonia, né? Não, claro que exatamente. totalmente em harmonia, isso é um sonho, né? Uma utopia. Todos mas queríamos. todos queríamos. Mas achar ali aonde precisa de mais atenção também, né, Pro? Sim. Para conseguir essa equilibração interessante. Então, nós queremos agradecer, Pro, Eu que essa agradeço. presença. Muito obrigada pela sua contribuição. Então, fala pra gente onde que a gente pode te encontrar, nas suas redes sociais, e-mail, o que a senhora quiser deixar de contato. Tá. Eu vou deixar, então, o contato da coordenação, tá? Porque, assim, caso Show de vocês bola. tenham interesse, né, no curso de psicologia, Olha, queiram é o merchan da noite conhecer. já. É claro, né? O nosso curso é maravilhoso, não é? Exatamente. É nota máxima no MEC. Então, assim, Melhor curso, gente, ó. é um curso com nota 4, né? Reconhecido pelo MEC. Então, assim, Isso aí. é 3411-4109. E aí eu tenho as minhas redes sociais também. Eu não tenho uma rede social profissional, né? Eu tenho uma rede social que eu uso de forma pessoal, mas eu aceito as pessoas, né? Que Os me meros procuram, mortais, assim. né? Não, que me procuram, que querem estabelecer um Exatamente. contato, que querem estabelecer ali alguma relação. Tice, no meu Instagram é Tice SV, tudo junto, Isso tá? aí. E o meu Facebook, não sei se vocês usam ainda Facebook, né? Isso. Dizem que Facebook é coisa de tio e de tia, mas eu sou tia, né? Então, meu Facebook é Tiziana Silva. Pra te encontrar aqui na Unigrã, Aqui a na gente acha Unigran, facinho. Bloco sim, 3. Bloco 3, Corredor da biblioteca. Tô lá. Show de bola. Gabi, suas redes sociais também. pra @Gabriele deixar aqui, todo mundo Camacho, com 2 L's e I. Podem me seguir lá, estarei lá. Sigam o podcast, gente. Sigam lá. Isso. Sigam o @ da Psicologia da Unigran Isso também, aí. do Instagram da Unigran, da Psico. Vai estar tudo aí embaixo também, @Davi Santos. Segue a gente no Instagram também, segue a gente lá no Spotify, dá uma procurada, dá aquela moral pra gente no Spotify. No canal do YouTube também, se inscreve. Comenta nesse vídeo aqui embaixo também o que você gostou, o que você gostou muito. Porque pra melhorar aqui é só você E vir também várias deixa vezes. lá no Instagram, comenta no post do podcast do episódio da Profitice o próximo tema que a Prof vai voltar. Maravilha. Que ela Já voltará, avisa mas qual qual que é o o próximo próximo dela. tema? Convidadíssimo. Parte eu dois. desejo, Show de bola. sucesso a vocês. Eu acho que é assim um projeto muito bacana que eu, enquanto coordenadora, abracei. Isso aí. E eu espero realmente que tenha essa possibilidade, essa potencialidade de atingir a todos que precisam, de alguma forma, se aproximar da psicologia ou se aproximar daquilo que é mais subjetivo em nós, né? Alguns falam alma, psique, subjetividade, enfim, né? Aquilo que a gente não consegue enxergar a olhos vistos, mas que está aqui, né, em nós. Maravilhoso. Nós queremos agradecer também a Unigran, que nos acolhe sempre. Muito Sempre, esse estúdio obrigada maravilhoso. por esse estúdio. Agradecer ao PJ, nosso técnico, professor também, colaborador que
nos ajuda. Ah, faz tudo. Tô brincando. Mas, prof, não sei se você já assistiu os nossos outros episódios. Assistiu da Maria Helena, Assistiu? adorei. Então a senhora sabe que no final tem a pergunta relâmpago e surpresa, né? Você tá preparada para ouvir para a pergunta surpresa? A gente nunca está preparado, mas vamos lá. Vamos lá. A nossa pergunta de hoje é: qual o seu olhar para tudo que você vivenciou na pandemia, tendo como base que nós retornamos, de certa forma, a algo que a gente tinha como normal? Não retornamos à normalidade, mas assim, qual que é o seu olhar do que a gente viveu, do que você viveu e que isso trouxe para você, prof? Olha, eu digo que, assim, toda experiência traumática, né, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica fixado ali naquela situação, né, e aí isso provoca um adoecimento imenso, né, e a gente fica ali quase que encapsulado por aquela experiência e não consegue avançar. Ou a gente tem a coragem, né, de atravessar, de sair dessa situação e de alguma forma nos fortalecer. Então, se essa pandemia trouxe algo, né, em termos de aprendizado para mim, é que é possível a gente atravessar situações muito difíceis, né, momentos dolorosos, e é possível que a gente consiga sair fortalecido, não para para algo no sentido de uma ilusão de perfeição, né? Porque isso a gente não encontrou, e vocês estão vendo que a gente está tendo que lidar com a dureza do dia a dia ainda, né? Exatamente. Mas que a gente possa ter essa coragem e essa energia para poder enfrentar esse dia a dia, matar quantos leões forem necessários, domesticar alguns, né? Isso aí. E seguir adiante. Então, eu acho que é isso, é preciso ter coragem. Na vida é preciso ter coragem. Perfeito, prof. É isso aí, pessoal. Um agradecimento a todos. Esse daqui é o podcast Subjetivando. Uma coisa, Gabi? É nóis! Maravilha! Valeu, obrigado.